A lenha, que está nas costas do próprio menino, do Isaac. E cadê o animalzinho? O que o pai fala para o filho? É você mesmo, carneiro. É você mesmo. Não, o pai não fala isso. O pai só diz assim: filho, Deus vai prover. É uma ministração ao coração, porque o menino já começa a desconfiar. Tem coisa esquisita aí no meio. Mas Deus fala para Isaac, Abraão fala para Isaac: Deus vai prover. É uma ministração que até hoje alcança corações de pessoas que estão assim, olha, precisando de provisão de Deus. E aí os silêncios, e eu não falo o que aconteceu lá em cima do monte, quando a pedra é colocada, quando o altar é montado. A hora que Abraão diz para Isaac: ô carneiro, vira aí, porque eu vou ter que te amarrar. Não diz nada, mas a gente imagina por quê? Porque Isaac, ele tipifica, ele aponta, ele mostra, ele é exemplo daquele carneiro que virá um dia, daquela ovelha muda que virá um dia, que vai ser colocado não em cima de um altar, vai ser colocado na cruz, mais ou menos como um dia em que o soldado romano diz para Jesus: deita na cruz agora. E a Bíblia diz que Jesus, humildemente, está ali deitado, e eles fixam Jesus na cruz. Então Isaac foi colocado no altar, apontando para o futuro. E quando o pai vai sacrificar o seu filho, o anjo de Deus, o próprio Jesus, brada do céu e diz: de jeito nenhum. E quando termina toda essa história, o Abraão, muda o nome daquele lugar. Ou seja, é um homem que renomeia lugares. Homens de Deus são homens que renomeiam lugares. São homens que dão significados diferentes a outros lugares. São homens que marcam lugares, homens que deixam legado. Até hoje existe esse lugar, e até hoje é chamado do Monte da Provisão. E quando termina tudo, tem um segundo encontro do anjo com esse Abraão. E ele diz assim, repete capítulo 12. Eu vou fazer, porque você obedeceu, eu vou fazer de você uma grande nação. E dá para ele como herança o Israel, que existe até hoje como terra, como nome e assim por diante. Ok? Guardado isso aí? Quem esteve aqui domingo passado, duas vezes. E quem não esteve, você teve um panorama rápido. O segundo texto que a gente vai ler agora, começar agora, é esse daí. Vamos ler juntos? Quer dizer, ler junto não, vocês vão acompanhar aí. Lucas capítulo 15, versos 11 a 24. Já é uma parábola, é uma história que Jesus conta para os seus ouvintes. Começa assim, Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão. Correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele.
Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Uma outra história de um homem sem nome, que Jesus diz para os seus discípulos essa história, numa continuação de outras parábolas que ele está contando. E aí, de novo, nós temos uma história. A gente sempre, quando passa por essa passagem, a gente foca no primeiro personagem ali, que é o filho. Às vezes, ou boa parte das vezes, a gente foca no segundo personagem que está na continuação da história, que é o segundo filho, que é o irmão mais velho. E às vezes nós falamos do pai. Mas agora eu quero ficar no pai. Porque novamente é o coração de um pai que é machucado. É o coração de um pai que está sofrendo. É o coração de um pai que é obrigado a ouvir um insulto. Porque agora nós estamos falando de homens formados. Nós estamos falando de filhos que não são adolescentes, não são crianças, são homens. Que cresceram dentro da fazenda do pai, nessa história, que foram amados pelo pai, que têm tudo ao seu dispor, mas que tem que ouvir do filho mais novo aquela proposta assim: velho, você está demorando a morrer. Né? Está demorando a morrer, porque eu estava querendo a minha herança, mas eu só posso pegar ou tomar a minha herança quando o senhor morrer. O senhor está demorando a morrer, então pode me dar a minha herança agora, já que eu não vou te matar? Estão entendendo? Por que dói para o pai? Estão entendendo por que dói para o pai ouvir isso do filho? Eu quero aquilo que você deveria me deixar como herança, eu gostaria de pegar isso hoje. E o pai dá um jeito de entregar para ele o fruto do seu trabalho. Então, a colocação é assim: quanto desse certo homem tem nos pais, nos homens desta comunidade? E a primeira coisa que a gente vê aí é uma coisa assim meio esquisita, né? É que ele atende o pedido do filho. Assim, olha, há uma comunicação entre ele e os seus filhos. Por que eu achei interessante isso aqui? Porque existe hoje, na nossa sociedade, muitos pais, gente, acredite, muitos pais que não conseguem ter um nível de comunicação com os filhos, homens adultos, em que um pai ouve um insulto desse e consegue atender. Em que um pai escuta um filho chegar assim e tratar algumas coisas com ele nesse nível e ele consegue atender em paz. Às vezes dá, às vezes é um empréstimo, às vezes é um negócio de família, às vezes é uma situação que envolve, mas é tudo na base da briga. Mas na nossa história aqui, nós estamos pegando aqui que existem muitos outros traços dessa história que nós podíamos trabalhar, mas pegando esse recorte do pai. Ok, filho, aqui está o teu direito à herança. É como se ele desse um cheque para o filho. Faz um empréstimo, dá o cheque para o filho, diz assim: agora eu vou trabalhar para cobrir essa diferença.
Ele atende. Ele atende. Mas parece que faz lembrar alguém, não faz? Parece que faz lembrar um outro pai. Parece que faz lembrar, não os pais daqui da comunidade, mas parece que faz lembrar um outro pai que às vezes ele nem quer, nem deveria, mas ele dá, isso que você quer, toma, filho. E aí esse filho pega essa coisa que Deus dá, esse Pai Celestial, e aí vai usar e usa tudo errado. Mas não é o caso aqui, porque não é esse recorte que eu quero fazer. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, ele é obrigado a ouvir, ele ouve e ele faz. E também, a semelhança de Abraão, ele também tem que elaborar a dor, porque o rapaz entra no quarto, começa a fazer a mala, né? Aquele que cresceu em casa, que cresceu ali no pátio da sua casa, da fazenda, também agora vai pegar a sua malinha, aí não sei se é carro, charrete, cavalo, e vai embora de casa. É legal ver o filho indo embora de casa? Não importa a idade, né? Eles são sempre filhos. Não importa a idade, eles são sempre crianças. De vez em quando eu escuto um pai falar assim, as crianças, eu falo assim, que idade tem as crianças? 25, 23, 20. As crianças. Lá em casa é as meninas. Lá em casa é as meninas. Quantos anos tem as meninas? 30, 30 e tantos. Aí o pai tem que trabalhar a dor. É legal o pai chegar da fazenda, entra em casa e só tem um filho, o outro foi embora. O outro foi embora. Aí o pai agora tem que, sabe, trabalhar isso. Tudo bem, faz parte, faz parte. Agora, o que é legal aqui, e eu pergunto se os pais aqui também têm, ele mantém a esperança. E ele mantém a esperança, primeiro, esse pai, ele sabe, tem coisa errada aí. O filho não devia ter feito aquele pedido. O filho não agiu corretamente. O filho, provavelmente, porque quem conhece meu filho sou eu, provavelmente ele está usando os recursos errado. E aí o pai desconfia. Eu não duvido que qualquer hora dessa o barulho do portão na fazenda vai ser ele entrando. Mantenha a esperança. Não é aquele que cerra os portões, não é aquele que fecha o coração, não é aquele que diz assim, saiu, não entra mais. Já ouviram isso no passado? Pôs o pé para fora de casa, aqui você não entra mais. Não, é pai. Se você aparecer grávida, eu ponho você para fora de casa. Falavam para as meninas antes. Morreu para mim. Não. Esse é o pai que mantém a esperança. Esse é o pai que, eu não sei, o texto não fala isso, mas você pode imaginar quantas vezes ele deve ter olhado na direção da estradinha que dá para a fazenda. Quantas vezes? Calcula mais ou menos quanto tempo esse dinheiro dura. Porque a passagem diz ali que o rapaz saiu e começou a gastar desordenadamente. Ele não foi trabalhar o dinheiro, ele não foi comprar uma fazenda para ele, ele não foi formar uma família para ele, ele simplesmente pensou, dinheiro ganho facilmente, eu vou fazer festa com ele. Ele pega a herança, ele pega suor do pai e ele gasta, e gasta do jeito que ele bem entende. E ele vai parar num chiqueiro, tratando de porcos, num tempo difícil, num tempo de recessão. E ele tem vontade de comer comida de porcos, inclusive.
para um judeu cuidar de porco é um insulto. Mas um dia ele pensa assim, eu vou voltar, eu tenho que voltar. E aí é uma outra história, a história do filho, né? Mas o pai está lá olhando até que um dia a sua esperança se confirma. Até que um dia ele vê um vulto de um sujeito vindo pelo caminho, quase irreconhecível. Um sujeito que merecia uns tapas na orelha. E aí o que o pai faz? Pega os empregados, diz, leva esse mendigo lá para trás, vamos dar umas boas cintadas nele, vamos dar uma surra nele, porque agora é minha vez. Pega o tonel d'água, vamos enfiar ele dentro, vamos jogar aqui boa junto para desinfetar o bicho. Está fedendo porco. Pega aquele paiol lá, limpa, para ele morar lá, e agora ele vai ser tratado como empregado, até porque ele mesmo disse, eu vou voltar para o meu pai, vou dizer para o pai que eu errei, e vou dizer para o pai, não precisa me tratar como filho, me trata como empregado, tá bom. Não. Papai resolve, já no seu coração de pai, tratá-lo com compaixão. Gente, vocês não tenham dúvida de que isso que eu falei agora era o pensamento dos empregados. Eles pensaram com certeza isso. Esse sujeito que tratou o nosso Senhor, o nosso patrão, ele merece umas boas chicotadas. Se o patrão deixar, a gente bate nele. Ele não... Olha, se puser ele para dormir com a gente, ele vai dormir lá no canto. Mas o pai exerce compaixão. Quantos dos pais aqui têm compaixão assim, no seu coração, que está latejando para o seu filho? Eu não estou falando, gente, de passar a mão na cabeça do errado. Eu estou falando de sentimento seu. Porque aí não tem nada a ver com o pecado do filho. Tem a ver com o seu coração de pai. Lembra, nós estamos falando do pai. O erro do filho continua sendo o erro do filho. Estamos falando do coração do pai. Quantos de vocês estão prontos para sentir compaixão? Pode desligar, nós estamos acabando já. Quantos de vocês, pais? Compaixão. Mas compaixão somente é suficiente? Não. O que o pai expressa também? Amor. Só compaixão fica na metade do caminho, né? Quando ele entra em casa, a primeira coisa que o pai diz é assim, vamos pôr a compaixão em ação. Compaixão é sentimento, não é? É legal a gente ter sentimento. Ótimo, muito bom a gente ter sentimento. E o que mais? O que a gente faz com sentimento? A gente põe pernas nele, a gente põe braços, a gente põe cifrão. Porque senão fica só no campo do sentimento. Aí o pai diz, banho, roupa, sandália, anel. Tudo isso aqui tem significado, viu? Que não é o caso aqui, para a gente colocar agora. Expressa amor. Expressa amor. Em outras palavras, aquilo que Deus faz com a gente. Pessoal, aquilo que o Papai do Céu faz com a gente. Aquele homem restaura o filho. Restaura aquele homem, assim como Deus restaura os homens todos os dias. Aqui ele tem algum pai aqui que ele quer restaurar hoje? Alguma mãe que ele quer restaurar? Muitas mães fazem papel de pais hoje. Famílias.
E depois que ele faz a restauração, o que mais ele faz? Festa. Deus é festeiro, vocês sabiam? Deus é festeiro. Por pouco ele seria brasileiro. Africano também gosta de festa. A briga, né? É brasileiro com africano. Deus é festeiro. Veja histórias na Bíblia de quantas festas estão ali oficiais que Deus manda o povo celebrar. Fazer festa. Deus é um Deus de restauração, Deus é um Pai que Ele projeta nos homens, é um Pai que Ele coloca. Agora, uma coisa que eu quero que você preste atenção aí, é que tudo isso tem dor. Tudo isso tem a ver com o altar. Porque lá, o Pai na pessoa do Filho foi ao altar. Quando Jesus sobe na cruz, a cruz é o altar. E você sabe o que está escrito lá em Isaías, capítulo 53, versos 10 e 11? Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Na pessoa de Jesus, na pessoa do Filho, o Pai vai para o altar. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. No sacrifício. Pelo homem. Quando se fala de altar, eu não quero saber de altar, não quero saber. Deus foi o primeiro. Ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro a elaborar luto. Ele foi o primeiro a sentir compaixão. Ele foi o primeiro a demonstrar amor. Ele foi o primeiro a sacrificar filho. Não foi Abraão. Ele foi o primeiro a fazer tudo isso por nós, para nos ensinar. Porque a palavra profética de Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, está muito clara. Foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Mas como que isso explica teologicamente? Não explica. Foi da vontade de Deus fazê-lo sofrer, esmagá-lo, embora o Senhor faça da vida dele uma oferta, pela culpa, ele verá a sua descendência. Ele verá a sua descendência e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará. Depois do sofrimento de sua alma, está falando de Jesus, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo, está se referindo a Jesus, justificará muitos. Estão aqui, justificados até hoje. E levará o pecado deles, a iniquidade deles, que Jesus levou sobre a cruz. Tudo isso por nós. Vamos ficar em pé. Eu não sei quanto do Pai existe no coração de vocês homens, de vocês mulheres. Eu não sei quanto do Pai existe no coração das meninas, dos meninos. Não sei quanto do Pai existe em nós, como igreja. Mas eu quero que você saiba, hoje de manhã, que nós somos filhos desse Pai. Que nunca Deus vai mandar alguém enfiar uma faca em nós, como Ele mandou Abraão enfiar em Isaac, e nem permitiu que os judeus colocassem Jesus, porque tudo isso já foi feito. Sabe o que resta para nós hoje? Sabe o que tem para nós hoje? Qual é a nossa parte em toda essa história?
Sabe o que sobrou para nós? Sabe o que igreja hoje, nesse tempo, depois de Jesus, sabe o que sobrou para nós nessa história toda da Bíblia que a gente vê, falando de pai, falando de filho? Sabe, sobrou o melhor, sobrou o filé, sobrou a graça de Deus. Amém? A graça, o melhor de tudo, sabe, a nata, o melhor de toda essa história que a gente vê na Bíblia, desde Abraão até hoje, sobrou o melhor, sobrou graça, sobrou favor imerecido de Deus, sobrou abraço de Deus, sobrou Deus dizendo assim: filhos, meus filhos, vocês fazem parte de um reino, vocês são os príncipes, vocês são herdeiros, vocês são embaixadores, vocês estão vivendo na graça, usufruam da graça, vivam essa experiência da graça. O altar já foi, hoje o altar mais difícil que você tem que ultrapassar é o altar do seu coração, que é o altar do ego, que é desejar o melhor, sair do pior, ainda que você acredite que o pior seja o melhor. Porque a mentira de Satanás é dizer para nós o tempo todo que o que a gente escolheu aqui na terra é melhor do que o que Deus escolheu para nós. E aí ficamos presos no nosso coração e não usufruímos do melhor de Deus. Aí ele está dizendo assim: sacrifique o pior, isso aí que você escolhe, essa vida que você escolhe, os desejos que você escolheu, essas coisas da terra, deixa isso, coloca isso lá no outro altar, porque esse altar daqui já foi montado, sacrificado, limpo, e o que tem agora é só herança de Deus. Então, por favor, caminhe na direção de Deus, dê passos na direção de Deus todos os dias, não é hoje, não é aqui, nesse lugar, nesse momento, junto dos irmãos, todos os dias das suas vidas. Um passo a mais para viver na graça de Deus, na casa do Pai. Oremos. Oh Deus, obrigado por esta manhã, obrigado pelo sol que brilha e pela luz do Senhor sobre o coração desta igreja. Nos ensine, nos ajude, nos permita viver o melhor do Senhor. Que a graça do Senhor seja experimentada por todos os meus irmãos. Que todos os pais, todas as mães, todos os filhos que fazem parte desta comunidade possam se alegrar com o fato de que um dia, lá no altar da cruz, o Senhor já fez tudo para nós. E que agora a gente só precisa segui-lo. Só precisa ouvi-lo nas palavras que ele já diz. Só precisa ouvi-lo nas palavras que ele diz no nosso coração pelo Espírito hoje. Só precisamos seguir. Só precisamos fazer a vontade de Jesus. Só precisamos andar em amor, em harmonia, em família. Só precisamos fazer aquilo que o Senhor já pediu, e é tão simples, tão fácil, não é pesado, não é complicado. Só precisamos brilhar. Só precisamos compartilhar. Só precisamos falar daquilo que nós vivemos, experimentamos. Então que isso seja natural, que seja comum para cada um dos que estão aqui, daqueles que fazem parte dessa família. Assim nós oramos, nós te agradecemos e pedimos que nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Pode sentar só um minutinho. Quantos aqui conhecem o Jair? Eu estive lá semana. Eu estou meio perdido já no tempo. Não sei se foi início dessa semana, foi semana passada. Se alguém quiser lá visitar ele, fala com a Onélia, vai lá, sabe, uma visitinha rápida, para poder dar uma palavra para ele, dar uma palavra para a Onélia, de preferência no meio da semana, onde eles estão mais sozinhos. Como ele tem ido fazer quimioterapia, às vezes tem dias que ele não está bem para receber visita. Aliás, todos os dias têm sido ruins,
mas tem dias que são piores. Para quem não sabe, o Jair foi uma pessoa que, quando nós começamos a comunidade no Três Marias, né? Naquela época, ele foi a pessoa que, durante todo aquele período, ele carregava todos os equipamentos, todos os domingos, no carro dele, e fazia isso, ajudava, na hora que terminava o culto, desmontava tudo, e foi uma grande ajuda, e mais tarde também na igreja, com outras atividades. E eu pude chegar lá na beira da cama e agradecer a ele por isso. Agradeci a ele, disse: Jair, muito obrigado por tudo que você fez. Foi humanamente falando, uma despedida. Tá? Porque o Jair só não vai morar com Deus logo, logo, se Deus resolver deixar ele aqui mais um pouco. É cura de Deus. Porque do ponto de vista dos homens é irreversível. Agora Deus pode tudo, né? Então a gente continua orando, pedindo a Deus isso. Mas de qualquer forma, eu nunca tinha podido dizer isso para ele pessoalmente. Então eu fui lá e ele está bem lúcido e ele ficou emocionado e ele agradeceu, disse: não, eu sempre fiz de coração e eu acredito nisso. Então os irmãos, principalmente daquela época, que puderem ir lá e, sabe, como gratidão, e enquanto isso a gente sempre vai agradecer a Deus pela vida dele. Então, só deixando esse recadinho. Continuamos orando por ele e orando pela família, e Deus vai cumprir o propósito na vida dele. E saibam todos que qualquer um de nós está sujeito a todas essas coisas. A palavra de Deus diz que a nossa vida é uma fumaça. Todos nós temos que ter ciência de que a nossa folha na árvore pode agora estar verdinha, mas na próxima estação ela seca, murcha e cai. Amém? Será assim, você querendo ou não. Então, se tem alguma coisa na sua vida precisando arrumar, não perca tempo. Deus abençoe, tenha uma boa semana. Nos encontramos no café da manhã, domingo, 9h30. 9 horas, 9h30.